Paz do Senhor, povo de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus. Chuva de bênção sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre você. Que o Senhor venha nos abençoar mais um dia na presença do Senhor. Desperta, crente, glória a Deus. Estou passando aqui mais uma vez para deixar uma palavra ao teu coração. Acredito que Deus irá edificar a tua vida. Acredito que Deus irá falar muito a tua alma, assim como Deus ministrou no meu coração. Eu creio que o Espírito Santo vai ministrar no teu coração também. Vai ministrar fortemente a tua alma com esta palavra. Eu creio, né? O Senhor é muito fiel, muito fiel, muito fiel. A todo tempo ele é fiel e eu acredito que Deus continua sendo fiel a todo momento. Quando nós nos dedicamos, nos entregamos a Ele, mais ainda se aumenta a fidelidade do Senhor, porque mesmo eu sendo infiel, Ele permanece fiel. Mesmo eu sendo infiel, Ele permanece fiel. Não pode negar a si mesmo. Ele é Deus. Ele é maravilhoso. Ele é tremendo. Eu estou muito feliz com o Senhor. Muito, muito, muito feliz. Jesus é bom o tempo todo. A gente passa luta, passa prova, mas cada dia que a gente passa essas lutas e provas, a gente vai vencendo. A gente vai vendo o tamanho do Deus que cuida de nós, né? Que nos levanta, que nos dá força na caminhada. Estou muito feliz com Jesus e eu creio que vocês também estão. Tenha alegria da poderosa salvação no seu coração. Independente do cenário, independente do que estiver acontecendo, tenha alegria de Jesus no teu coração. Alegria da salvação, sabendo que tudo isso aqui é momentâneo, vai passar. Tudo isso aqui é momentâneo, vai passar, porque o que Deus tem preparado para mim, para a tua vida, mente nenhuma pensou, ouvido nenhum ouviu e olho nenhum na terra já conseguiu ver o que Deus vai fazer e o que Deus tem preparado para nossas vidas, amém? Que Deus te abençoe. O propósito desse canal aqui é levar, propagar a palavra do Senhor Jesus Cristo, falar do amor de Jesus, trazer esperança ao teu coração, trazer a certeza da tua fé, a certeza da tua salvação através de Cristo Jesus, através do quê? Da poderosa palavra de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Abre o teu coração, se localiza aí, abre a tua Bíblia de papel no capítulo 18 de Provérbios, né? Livro da sabedoria, Provérbios, né? Essa palavra queimou no meu coração por uma situação que aconteceu hoje e Deus me ministrou essa palavra. Nós estamos falando sobre discernimento, né? Eu iniciei ontem, né? Segunda-feira, ontem, 24 de abril, falando sobre discernimento. Hoje, 25 de abril, né? Eu quero estar falando com você sobre discernimento, continuar falando sobre discernimento. Mas hoje eu quero falar sobre o poder da palavra, o poder que tem a palavra, o peso que tem a nossa palavra. Amém? Eu vou ler enquanto você se localiza em Provérbios 18. E vou orar em nome de Jesus primeiro, né? Pai, em nome de Jesus, neste momento eu quero orar, Senhor, crendo no poder da Tua palavra. A Tua palavra ela é poderosa, a Tua palavra é transformadora, ela é viva, ela é eficaz, Senhor. Quando nós cremos no poder, no efeito que essa palavra faz em nós, tudo muda, Senhor. O Senhor é poderoso para mudar cenário, mudar história, mudar vidas através da Tua palavra. Eu apresento diante do Senhor, ó Pai, este momento a qual estou gravando aqui. Senhor, eu te apresento também, Senhor, o Teu Filho que vai estar ali do outro lado dessa tela, ouvindo esta palavra, ó Pai, falar o coração de cada um, Pai. Ajuda os Teus filhos a ter discernimento, ajuda os Teus filhos a ter sabedoria com as Tuas palavras e cuidado, zelo antes de falar. Por isso, Senhor, eu quero apresentar diante do Senhor a minha vida e a vida dos Teus servos em nome de Jesus. E assim nós cremos e dissemos amém. Jesus é bom e fiel. Eu estava hoje trabalhando com meu esposo de manhã e foi onde o Senhor ministrou essa palavra no meu coração. E eu quero ler para você aqui alguns versículos, tá? De Provérbios, tá? No capítulo 18, que diz assim. Versículo 7 diz assim: a boca do insensato é a sua própria desgraça, e os seus lábios é uma verdadeira cilada para a sua alma. Versículo 10 diz assim: o nome do Senhor é torre forte, sob o qual o justo busca refúgio e permanece seguro. O versículo 12 diz assim: pouco antes da sua queda, o coração do homem se enche de arrogância, e a humildade, contudo, antecede a honra. Olha, fica nesse versículo 12 aqui, tá? Versículo 13. Quem responde antes de ouvir comete grande tolice e passa vergonha. Aí vamos lá, tô encerrando. Versículo 20. Do fruto da boca o coração se farta. A língua faz todo o corpo responsável pelas consequências de suas palavras. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que a usam habilmente serão recompensados. Aleluia. Eu estava trabalhando hoje na parte da manhã com meu esposo e minha filha falou algo comigo e eu tive uma reação e eu respondi como eu reagiria se aquela situação acontecesse no meu automático. Quando eu falei assim, meu esposo falou: olha, cuidado, vigia com as tuas palavras.
Na hora o Espírito Santo usou a boca dele para me dar o quê? Uma correção. O Espírito Santo usou a boca dele para me alertar pelo poder da minha palavra, o que eu iria falar ali. Há poder nas tuas palavras, há poder na minha palavra. Eu preciso ter sabedoria quando eu vou liberar ela. E ele falou comigo, cuidado, você prega muito sobre isso, sobre o poder da palavra. Olha o que você falou aí agora. Então ali naquele momento, eu parei e falei, meu Deus, eu não tive noção do que eu falei naquele momento. Comecei a repreender aquelas palavras que eu tinha deixado sair, que seria a minha reação se algo acontecesse. Então ali eu comecei a repreender para tirar do mundo espiritual aquela palavra que eu tinha lançado. Comecei a pedir a Deus para que o Senhor repreenda, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Então eu pedi a Deus para que o Senhor repreendesse ali naquele momento as minhas palavras, que teve poder naquele momento no mundo espiritual. Eu falei que eu teria uma certa reação que não agradaria ao Senhor. E ali meu esposo na hora me corrigiu, e ali eu fiquei com aquele pensamento. Eu falei, Senhor, a palavra tem tanto poder e muitas vezes a gente deixa sair da nossa boca sem sabedoria, mesmo que a gente fale sem maldade. Você tá entendendo? Mesmo que você fale sem maldade, como eu não falei com maldade, mas saiu pela minha boca. Então naquele momento eu não tive o pensamento de saber que eu sou responsável pelas minhas palavras. Ali eu vim ver que eu estava sendo responsável e eu me falei, meu Deus, eu não posso ser insensata. Foi quando o Senhor começou a trazer o Provérbios no capítulo 18, porque o Provérbios capítulo 18, aí o epígrafe vai falar sabedoria para ouvir e ao falar. Então está nos dizendo, primeiro você ouve para depois você falar. Então tenha sabedoria, porque até no seu ouvir você precisa ter sabedoria para depois você falar. E eu ouvi, mas não tive sabedoria para falar. Então naquele momento que eu ouvi, eu não prestei atenção no que eu ouvi e rapidamente eu falei. Então quer dizer, eu não dei tempo ali para mim entender aquilo que foi falado para mim. Eu simplesmente, o versículo 13 fala assim, ó, quem responde antes de ouvir comete grande tolice e passa vergonha. Então o que acontece? Antes de eu ouvir, porque eu não prestei atenção no que foi falado, eu já fui respondendo. Então quer dizer, quem responde antes de ouvir passa vergonha. Então quando você ouvir, medite primeiro para depois responder. Tenha sabedoria nas tuas palavras. E eu comecei a entender, eu falei, meu Pai do céu, olha só como a gente às vezes não vigia nas nossas atitudes e nas palavras. A alma bem disposta sustém o ser humano durante a sua doença, mas o espírito deprimido, quem pode suportar? Uma pessoa deprimida, uma pessoa que não tem aquela estrutura espiritual, pessoa que está sempre para baixo, é porque as palavras, irmãos, ela tem poder. A nossa palavra tem poder, mas quem está no Senhor? O versículo 10 diz, o nome do Senhor é torre forte, sobre o qual o justo busca refúgio e permanece seguro. Então aprenda isso, há poder no nome de Jesus, há poder no nome do Senhor. Clama por este nome, pede a este nome sabedoria, pede ao Senhor que Ele te dê palavras sábias. Não seja inteligente. Eu ouvi essa frase do pastor Tiago e eu sempre guardei essa frase e passo ela adiante para as pessoas. Não seja inteligente. Inteligente aprende com seus erros. Os sábios vai aprender com os erros dos outros. Em vez de eu cometer, eu vou ver quem errou e não vou fazer igual. Então seja sábio. Não seja inteligente. Não seja tolo. Então o Senhor, o nome do Senhor é uma torre forte. E nós estamos nessa torre firmados, irmãos. Nós precisamos ter essa sabedoria, ó. Do fruto da boca o coração se farta. O fruto da boca é as palavras que saem da nossa boca. O que tem saído da nossa boca é que nós temos falado. A língua faz o corpo ser responsável pelas consequências da sua palavra. O versículo 20 está falando. A minha língua, ela faz o meu corpo responder, ter responsabilidade pelas minhas palavras. Quantas pessoas foram mortas por fofoca, por contenda? Quantas pessoas perderam sua liberdade ou perdeu tudo por falar demais? É isso que o Senhor está falando. Seja sábio com as tuas palavras. Freia a tua boca. Assim como coloca freio na boca do animal, coloque freio na tua boca. Tenha sabedoria no falar. Tenha sabedoria. É isso que Deus está falando. E quem tem essa sabedoria para mim e para você? Deus. O nome do Senhor. Há poder no nome do Senhor, então clame a este nome que está acima de todos os nomes. Clama a este nome, que em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 12, diz, há poder no nome de Jesus, há poder, o nome dele está acima de todos os nomes. O nome de Jesus tem poder, clama por ele, pede a ele sabedoria. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. A palavra, irmãos, a língua, a palavra,
Você usa a tua boca para dar vida ou para dar morte. Nós temos que ter sabedoria com as nossas palavras. A tua palavra tem poder para trazer vida ou para trazer a morte. Então seja sábio com as tuas palavras. Fique calado. Ontem mesmo eu fiquei estressada com algumas situações, perdi o equilíbrio, falei palavra que não podia falar, e depois eu falei: Senhor, me ajuda a ter mais equilíbrio espiritual. Por quê? Porque depois que você fez, não tem jeito. A única coisa a fazer depois é pedir perdão e pedir a Deus que Ele te ajude nessa fraqueza sua. Errar, irmãos, é humano. Nós erramos, mas nós não podemos ficar usando isso como desculpa para viver uma vida de falha e de pecado. Não podemos. Se você errar hoje, você tem que fazer de tudo para que você não erre mais naquele lugar. Não erre mais, não fale mais ali. Você está entendendo? É isso que o Senhor está falando. Hoje o Senhor me chamou a atenção sobre pensar antes de falar. O Senhor falou comigo: aprenda a pensar antes de responder qualquer palavra que foi liberada sobre você. Tenha sabedoria até nas suas respostas. Eu fiquei assim, o Espírito Santo na hora me impactou com isso. Talvez aos teus olhos possa ser que seja simples, mas para mim foi algo muito profundo, porque eu vi o Espírito Santo me corrigir naquele momento, entendeu? Por quê? Porque há poder na palavra, e aquilo que eu falo pesa sobre mim. Aquilo que eu prego pesa sobre mim primeiro, para depois pesar sobre você que vai ouvir. É isso que Deus está falando. Há poder nas tuas palavras, minha irmã. Há poder nas tuas palavras, meu irmão. Há poder na palavra. Então libere a palavra certa. Saiba usar as palavras. Eu sei que muitas vezes em situações que a gente entra, que muitas vezes o próprio Deus está colocando a gente em situações para ver o nosso posicionamento. Tem situação na minha e na tua vida que Deus vai permitir pra gente se conhecer. Você não se conhece quando tudo tá bem. Você só se conhece quando as coisas apertam. Quer saber quem é o guerreiro? Quando a guerra trava. A guerra vem para te mostrar quem você é, não quem você quer ser. A guerra vem para poder mostrar a sua identidade, o teu caráter. A luta vem para mostrar quem é você, porque Deus já te conhece. Deus não precisa te conhecer. Ele te formou, Ele é o teu criador. Quem tem que se conhecer é você. É você que vai passar por situações para se conhecer, para você entender: eu preciso mudar nessa área, eu preciso ter domínio sobre essa, eu preciso ter o fruto do Espírito sobre esta área na minha vida que eu não tenho, porque nós precisamos entender. Nós estamos vivendo um tempo onde muita gente busca muito por dons, quer talentos, quer dons, mas o fruto do Espírito que é necessário na minha e na tua vida, nós não estamos fazendo campanha para buscar. Dificilmente você vai ver uma campanha na igreja, campanha pelos frutos do Espírito. Você não vê, você não vê. É campanha para isso, é campanha para aquilo, mas não é campanha para o povo se tornar um cristão de verdade, se tornar pequeno Cristo na terra. E o Senhor quer que nós chamamos a nossa atenção a buscar aquilo que nós não temos ainda. O que você ainda não adquiriu na tua vida? Qual o fruto que você não tem sobre a tua vida? Qual? Qual é o fruto que o Senhor fala em Gálatas capítulo 5, versículo 22, que não está sobre a tua vida? O que precisa estar sobre a tua vida neste momento? O que você precisa receber de Deus que ainda você não recebeu? É necessário nós transformarmos a nossa vida pelo poder da palavra de Deus. Há poder na palavra, irmãos. Há poder na palavra, há poder na palavra. Então usa a palavra de Deus com sabedoria. Usa a palavra de Deus para poder você entender tudo aquilo que o Senhor já tem preparado para a nossa história, para a nossa vida. O Senhor nos chama para algo novo. O Senhor nos chama para mudar a nossa história, para entregarmos o nosso caminho a Ele, viver uma vida cheia da graça e da presença do Espírito Santo, com sabedoria nas palavras. Vou ler aqui para você, Gálatas capítulo 5, versículo 22, vai dizer assim: entretanto, o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, mansidão, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Qual dessas virtudes ainda está faltando em você? Ainda tem algumas aqui que precisam ser encaixadas em mim. Ainda estou lutando para ter algumas virtudes aqui que ainda não consegui adquirir. O propósito para irmos para o céu, irmãos. Nós temos que estar encaixados nesse versículo aqui. Gálatas capítulo 5, versículo 22, depois você lê. Aí para completar, você vai em Mateus no capítulo 5 e lê lá. Lê lá. Você vai ver o diagnóstico de um verdadeiro cristão. A característica de uma mulher e de um homem que vai morar no céu. Mateus capítulo 5 vai nos falar ali, vai nos ensinar o sermão do monte, vai nos trazer uma grande lição para nossas vidas, para nós aprendermos a ser um cidadão para morar no céu. Então que a gente tenha sabedoria com as nossas palavras, porque vou ler novamente o versículo 21, que é um versículo muito forte.
A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Vou continuar o versículo. Os que usam habilmente serão recompensados. O que usa com sabedoria as palavras serão recompensados. A recompensa para você que tem sabedoria nas tuas palavras. A recompensa para você que quando está sendo provocado, quando está sendo incitado a irar, quando está sendo incitado a fofocar, fazer algo que não provém do Senhor, a usar a tua língua para a morte, e você tem controle neste momento, você será recompensado por Deus. Fica nesse versículo de Provérbios 18, versículo 21, que está dizendo: há poder sobre a palavra. A palavra tem poder para dar vida e para dar a morte. Mas quem sabe usar com sabedoria, com instrução, ele tem recompensa. Então, aprenda isso. Aprenda isso. O teu coração precisa estar cheio de Deus. A Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. De que está cheio o teu coração? O que tem saído na tua boca? Quais as palavras que têm sido liberadas? O que tem saído da tua boca? Eu pedi a Deus nesses últimos dias equilíbrio. Senhor, aumenta o meu equilíbrio emocional. Eu pedi a Deus para que Ele me ajudasse a ter mais equilíbrios na área que eu necessito. Fui falando, citando algumas coisas para o Senhor. Eu tenho um caderno. Esse caderno aqui, eu anoto tudo aquilo que eu ainda não consegui chegar. Aonde eu ainda não consegui chegar no nível espiritual como a serva de Deus. Então eu tenho esse caderno e eu anoto tudo aqui. E peço ao Senhor em oração. Sempre oro nesse caderno, sempre vou apresentando a Deus o que eu preciso tirar de mim. Aqui está escrito: Deus tira e Deus dá. A minha amiga Rosângela fez um culto e ela colocou numa caixinha: Deus tira e Deus dá. E eu coloquei nesse caderno: Deus tira de mim e Deus me dê isso aqui. Deus tira isso aqui de mim e Deus me dê isso aqui. Não pedi dinheiro, não pedi riqueza, nada disso. Eu pedi a Deus fruto do Espírito. Eu pedi a Deus uma característica do céu. Eu pedi a Deus uma identidade de uma cristã. Porque se eu não tiver essa identidade, eu não vou conseguir chegar no céu. E eu preciso renunciar à minha carne, eu preciso renunciar a mim mesma para poder conseguir chegar aonde o Senhor quer que eu chegue. Então eu tô te dando esses conselhos de sabedoria. Tô dizendo para você que para nós estarmos firmes na presença do Senhor é necessário nos humilharmos. Humilhar diante de Deus é ouvir com sensibilidade o que Deus tem para falar conosco, amém? O maior tesouro que você pode ter hoje, neste momento, é a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor, a sensibilidade para obedecer, para entender o que Ele está falando. Então tenha sabedoria nas tuas palavras, peça a Deus, porque nós não somos insensatos. O insensato abre a boca e traz sobre ele a sua própria desgraça. Mas quando nós pedimos ao Senhor um coração sábio, aqui são palavras de Salomão, filho de Davi, o homem que em vez de pedir riqueza, pediu sabedoria, e Deus deu tudo para que ele necessitava viver. Pede a Deus sabedoria. Pede a Deus sabedoria que vem do céu, que vem do próprio Deus, que nós teremos uma vida próspera, nós teremos uma vida abençoada, nós teremos uma vida direcionada pelo Espírito Santo. Amém? Que Deus te abençoe. Fica com esse versículo 10 e o versículo 21 para o teu dia de hoje. Medite, ore ao Senhor, pede a Deus para Deus falar mais com você. Amém? Que Deus vai te dar tudo aquilo que você necessita. Continue pedindo ao Senhor discernimento de espírito para entender, para que você não caia em ciladas no dia a dia, porque são as pequenas coisas que vai nos afastar do Senhor. Não é coisa grande, não é pecado grande. São coisas pequenininhas, uma palavra, um gesto, uma forma de você estar fazendo, uma coisa que você está fazendo que desagrada a Deus, mas você acha que o nada a ver está ali. Então são coisas pequenas que vai afastar o homem de Deus. Então tenha sabedoria, tá bom? Porque tudo que é pequeno, cresce. Tudo que é pequeno, cresce. Então tenha essa sabedoria. Vou ler mais uma vez o versículo 10 para você. O nome do Senhor é torre forte, sobre o qual o justo busca refúgio e permanece seguro. Então continue nessa rocha, continue firme com Jesus, continue seguro, clamando ao Senhor, ao Deus que tudo pode, porque o Senhor Jesus Cristo está conosco até a consumação do século, amém? Que Deus em Cristo te abençoe, que a paz do Eterno esteja na tua casa, na tua família. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Que no dia de hoje seja um dia de paz, de prosperidade, seja um dia próximo, um dia de alegria, um dia de bênção. Se algum motivo, alguma situação vier entristecer o teu coração, por alguma situação nesta terra, continue tendo a alegria do céu sobre a tua vida, amém? Não mude quem você é para agradar a homens, mas continue mudando para que agrade ao teu Deus, amém? Que Deus em Cristo te abençoe, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida. Se você gostar desse vídeo, passe adiante, abençoe a vida de alguém, para que alguém também receba do céu uma palavra poderosa e que a tua vida esteja pautada, alicerçada, firmada em Cristo Jesus. E até amanhã, em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe e a paz do Senhor a todos.